Tá ligado, né? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado no sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez com o nosso Tá Ligado. Tá ligado na sucesso em vendas. E hoje a gente tem um assunto muito importante que diz respeito e é importante para todo mundo, especialmente para a nossa turma do varejo. A gente vai falar sobre o como é importante a gente ter a nossa gestão de omnichannel na nossa relações comerciais, no nosso relacionamento com os clientes. E quem vai falar de omnichannel com vocês é o Luiz Felipe, que é o nosso head gestor da nossa área de growth e inovação. Sucesso em Vendas está super empenhada em se especializar cada vez mais no que diz respeito à gestão, implementação, enfim, sobre omnichannel. Então, vamos acompanhar o nosso Tá Ligado na Sucesso dessa semana com Luiz Felipe falando para nós sobre omnichannel. Tá ligado, né? Fala galera, tô aqui então no Tá Ligado na Sucesso, sou um convidado especial aí do Paulo e hoje eu vou falar sobre como ser omnichannel da maneira certa. Antes da gente falar sobre isso, a gente precisa colocar os pingos nos is. A gente precisa falar sobre o que de fato é ser omnichannel. Hoje no varejo, muitas empresas possuem uma estratégia de canais diversificada e só por isso acham que são omnichannel, mas muitas delas ainda são multichannel e ainda não conseguem entender essa diferença. Então vamos lá. O que é uma empresa multichannel? A partir do momento em que você tem mais de um canal de vendas, se você tem, por exemplo, vendas por WhatsApp e a sua loja física, mas essa venda não está integrada, não está interligada, você, por exemplo, tem uma equipe que cuida do WhatsApp, outra equipe de loja física, e elas não se conversam, a estratégia não é unificada, você é uma empresa multichannel. Então, quando de fato você vira omnichannel? Uma empresa é omnichannel quando ela possui mais de um canal de vendas, no mínimo 2, e que eles são de fato interligados, integrados em toda a sua estratégia e também no fluxo de informações dentro da jornada do cliente. Então eu, por exemplo, Luiz Felipe, eu consigo comprar numa loja pelo WhatsApp, eu consigo retirar na loja física. Quando eu chego na loja física, o vendedor sabe quem eu sou, qual o caminho que eu percorri durante a minha jornada de compra. Isso, de fato, faz com que você seja omnichannel. Então, independentemente do número de canais, a partir de um canal, né, você tendo no mínimo 2 canais, e eles estando interligados, você é uma empresa omnichannel. Então, partindo do pressuposto que você sabe, então, o que é omnichannel, como ser omnichannel da maneira certa? Primeiro ponto principal, entenda o seu cliente. Isso é uma coisa que todas as empresas devem fazer, né? A Customer Centricity é um tema que está diversificado aí no mundo já. Você precisa colocar o seu cliente no centro de toda a sua estratégia, mas para que de fato você seja omnichannel da maneira correta, você precisa entender quem é o seu cliente, qual o seu perfil, suas particularidades, entender o individual, o particular de cada um desses clientes. Qual o seu nome, quantos anos tem, qual a sua data de nascimento, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, quantos anos o filho tem, se tem cachorro, se não tem. Dentro, logicamente, da estratégia e posicionamento da sua empresa, você tem que ter todas as informações relevantes do seu cliente, porque só a partir disso você consegue desenvolver as estratégias corretas de posicionamento da sua estratégia de canais. Por quê? Porque não faz sentido você abrir um novo canal se o seu cliente não busca se relacionar com esse canal. Não faz sentido você desenvolver uma estratégia dentro de um canal, uma forma de relacionamento, se isso não fizer sentido para o perfil do seu cliente ideal. Então, primeiro passo, entender muito bem o seu cliente e só a partir disso desenvolver a sua estratégia de canais e a sua forma de posicionamento em cada um desses canais. Aí, a partir disso, nós entramos no nosso segundo ponto, que é ter uma base de dados sólida. Para que você consiga, de fato, entender o seu cliente, particularmente, não só, por exemplo, as personas do seu cliente, mas entender, de fato, quem é cada um do seu cliente de maneira individualizada, você precisa ter uma base de dados que te dê segurança, que te dê informações confiáveis de quem, de fato, é esse cliente.
Então, a partir do momento em que você tem uma base de dados, você consegue estratificar diferentes perfis de cliente, você consegue segmentar seus clientes de acordo com suas características, você consegue fazer trabalhos muito mais inteligentes. Além de você, a partir da base de dados, conseguir conhecer melhor o seu cliente, que ajuda já no primeiro ponto, você consegue traçar estratégias inteligentes a partir disso. Vou dar um exemplo aqui, o RFV. RFV é uma das métricas aí, das técnicas muito disseminadas quando o assunto é Omnichannel, que ele significa recência, frequência e valor. O que é isso? Você tem que identificar o seu cliente, além de todas as suas características particulares, na sua recência de compra. Então, quando foi a última compra, faz quanto tempo que o seu cliente realizou sua última compra? O quão recente é essa compra? A frequência com que esse cliente compra na sua empresa, por exemplo, ele compra de 2 em 2 meses, ele tem uma média de que a cada 2 meses ele está comprando aqui na minha empresa. E há o valor, por fim o valor. Então, qual é o ticket médio das compras desse meu cliente, qual o valor da última compra que ele realizou junto à minha rede e qual o lifetime value, ou seja, o valor que esse meu cliente traz para a minha empresa ao longo de todo o seu ciclo de vida. Por quê? Porque a partir disso você consegue separar os seus clientes também em clusters. Você consegue segmentar esses clientes de acordo com essas características parecidas. E você consegue traçar estratégias para cada um desses clusters. Por exemplo, não faz sentido algum eu mandar diariamente ou semanalmente fluxos de mensagens ou colocar ações dentro de uma régua de relacionamentos para um cliente meu, semanalmente ou diariamente, se ele compra na minha rede a cada 3 meses, por exemplo. Se ele tem uma... Por quê? Porque ele vai ficar enfurecido. Se você mandar uma mensagem diariamente para ele, semanalmente para ele, mas ele tem uma frequência de compra muito maior do que esse ciclo, você vai estar errando na sua estratégia, logicamente dentro das particularidades do seu negócio. Então, a partir do momento que você entende isso, você consegue traçar ações inteligentes de relacionamento junto com o seu cliente. Entendendo essas características que eu já listei para você, entramos no nosso terceiro ponto, que é a implementação de um CRM. Primeiramente, o que é um CRM? Diferentemente do que muitas pessoas entendem, quando a gente fala de CRM, logicamente e diretamente vem na nossa cabeça o software, né? O software CRM, a ferramenta CRM. Mas antes disso, CRM, na verdade, significa Customer Relationship Management, ou seja, a gestão de relacionamento com o seu cliente. A ferramenta, ela deve nos ajudar, na verdade, a fazer essa gestão de relacionamento com o nosso cliente. Então, entendendo o nosso cliente, tendo uma base de dados sólida, a gente consegue desenvolver estratégias e, por meio da ferramenta, gerir as ações que a gente vai fazer com cada cliente. Igual eu citei no RFV, vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, a gente sabe que o nosso cliente ele compra de 3 em 3 meses com a gente, mas a recência dele é de 6 meses. Então faz 6 meses que ele não compra com a gente. Ok, entendendo esse cliente, então, ele comprava de 3 em 3 meses. O ticket médio dele é mais ou menos R$100, mas o LTV dele já é de R$1.000. Então ele comprou 10 vezes com a gente, de 3 em 3 meses, e faz 6 meses que ele não vem comprar com a gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que implementar uma ação, a gente tem que executar uma ação para trazer esse cliente de volta para a nossa rede, de volta para a nossa loja, em cada um dos nossos canais. Então a gente pode fazer uma ligação telefônica, pode mandar um WhatsApp para esse cliente, a gente pode fazer uma estratégia de e-mail marketing e para isso o CRM ele é importantíssimo, porque ele consegue integrar todos os seus canais e você consegue executar ações em quaisquer um desses canais. Então você consegue utilizar a inteligência para trazer esses clientes de volta para a tua rede, além de o CRM te ajudar a alimentar as informações, a guardar essas informações dentro dessa régua de relacionamentos. Então no CRM você sabe que esse cliente ele foi abordado pelo WhatsApp. Então se esse cliente volta para a loja, ele vai numa loja física, o vendedor entra no CRM e vê, ele não comprava há 6 meses, a gente fez uma ação e ele veio na loja física. Então você vai abordar ele de uma forma diferente. Que legal, tô vendo aqui que você não comprava com a gente fazia um tempo, que legal que você voltou para a nossa loja e essa experiência do cliente fica muito mais legal, muito mais bacana ao longo do seu ciclo de compra. Perfeito! Entendendo então quem é o nosso cliente, implementando uma gestão sólida de dados
implementando uma ferramenta que unifique tudo isso, que a gente consiga fazer a gestão do relacionamento com os nossos clientes, a gente precisa pensar na estratégia de integração dos canais, que é o nosso quarto ponto. Então, por que isso? Quando a gente fala com uma rede varejista sobre a integração de canais, sobre a abertura de novos canais, uma grande dúvida que surge, e é super natural, é, putz, eu vou implementar uma estratégia de abertura de novos canais digitais, principalmente, e esses canais não vão competir com a minha loja física? Se você não pensar estrategicamente em como fazer essa integração, pode ser que isso aconteça. Uma reclamação constante do pessoal de loja, de muitas redes, é que o e-commerce rouba vendas, é que as vendas por canais digitais, seja por WhatsApp, seja em marketplace, roubam vendas. É uma grande reclamação que existe. Mas para isso existem cases que a gente pode se inspirar e copiar algumas ações de maneira muito positiva, logicamente, para que a gente consiga garantir que os canais eles sejam complementares e não competidores entre si. E um case muito interessante é o da Natura. Acho que todo mundo conhece a Natura, uma das grandes empresas brasileiras, um baita case não só na estratégia comercial, mas na estratégia da empresa como um todo, com viés de sustentabilidade e posicionamento de marca muito forte. Mas, falando especificamente do viés comercial, todo mundo sabe que a Natura, ao longo de todos os anos, ela se posicionou muito forte por meio de seus representantes. Então, sempre foi a grande estratégia comercial da Natura. Seus representantes, mais de 4 milhões, aí, somando a Natura e a Avon, que também faz parte do grupo, foi adquirida pela Natura. Tem mais de 4 milhões espalhados no Brasil e na América Latina. E isso sempre foi uma estratégia muito vencedora. Porém, a partir ali de 2015, 2016, o Boticário veio muito forte na sua estratégia de canais digitais. E a Natura percebeu que ela precisava se atualizar. Então, por conta disso, a Natura começou a desenvolver o seu próprio e-commerce, desenvolveu o aplicativo próprio, começou a venda por marketplaces. A Natura ainda tem agora lojas físicas, ou da Natura, ou de suas marcas que fazem parte do grupo. Ainda vende para hospitais, vende para a rede hoteleira por meio de venda B2B. Mas a Natura sabia que ela não poderia deixar as representantes de lado. Até eu falo isso com propriedade porque a minha mãe sempre foi consultora Natura, ela é professora desde sempre e ela utilizava a Natura como uma renda complementar. Então ela vendia para suas amigas, para suas colegas de trabalho e isso ajudava ela a garantir uma renda extra. E a minha mãe, até continuando no exemplo dela, ela sempre foi uma grande defensora da Natura, porque ela sempre foi muito beneficiada para a Natura e isso é um grande ativo para a empresa. Ela tem mais de 4 milhões de pessoas que defendem a marca e divulgam a marca porque amam a marca. Então, como que ela poderia implementar uma estratégia de outros canais sem que essas pessoas ficassem desapontadas com a empresa? Então, o que ela fez? Ela inseriu as representantes, agora chamadas consultoras de beleza, dentro desses canais. Então, por exemplo, dentro do e-commerce, as consultoras elas podem indicar produtos para quem está com dúvida, elas podem vender para suas colegas ainda por meio do e-commerce. E o que isso faz? Elas continuam vendendo pelos canais digitais, mas continuam ganhando seu comissionamento. E além disso, elas podem vender pelos canais digitais sem precisar ter estoque e sem ter impeditivos por conta da região, de localidade, então não tem nenhum impeditivo geográfico. Elas podem vender para pessoas de outras cidades, de outros estados e a Natura é a responsável pelo faturamento, pela logística e pela entrega, né? Pela logística como um todo, pela entrega na casa desse cliente. Então a representante ela tem ainda menos trabalho. Além disso, eles desenvolveram outras funcionalidades no aplicativo próprio da Natura. As representantes também, as consultoras de beleza também têm uma visualização própria, onde elas podem fazer a gestão de carteira, elas podem fazer acompanhamento de pedidos, entre outras possibilidades. Então, eles conseguiram implementar esses canais digitais e ainda conseguiram inserir as pessoas de uma maneira muito inteligente, de modo que elas agora adoram esses canais digitais, porque elas conseguem utilizar seu WhatsApp para vender mais, elas fazem promoção no Instagram, colocam o link direto para as pessoas entrarem. Então, elas ainda conseguiram ter muito mais artifícios para promover o seu próprio trabalho. Então, isso é muito bacana e é um case muito bacana para ser tomado aí como referência. Bom,
Acredito que eu falei aqui de uma maneira ampla sobre todos esses assuntos. A Sucesso em Vendas cada vez mais vai trazer assuntos nessa linha para vocês. Espero ser chamado aí pelo Paulo para outros Tá Ligado. Faço um convite para vocês então. A Sucesso em Vendas vai lançar nas próximas semanas o curso O Varejo do Agora, onde além de falar de estratégias omnichannel, a gente fala sobre outras coisas, sobre Customer Centricity, sobre quem é o consumidor do agora, sobre logística e distribuição, dentre outros vários assuntos que fazem sentido dentro desse Varejo do Agora. Então conto com vocês, continue acompanhando o Sucesso em Vendas nas redes sociais, continue acompanhando nossos conteúdos que a gente tem muita coisa boa ainda para trazer para vocês. Nos siga nas redes sociais e um sucesso em vendas para todos vocês. Um grande abraço. Valeu! Tá ligado, né? Tá ligado? Tá ligado?